Fala galera do canal Edson Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago para vocês o segundo episódio da série Discografias Comentadas em relação à banda Led Zeppelin. Então a gente vai estar falando, obviamente, do Led Zeppelin 2, lançado em 1969, no dia 22 de outubro de 69, mesmo ano em que saiu o álbum de estreia que eu já cobri aqui no canal. Então vou estar deixando toda a playlist ali, especificamente do Led Zeppelin no card, e também de todos os episódios que eu já fiz aqui da série Discografias Comentadas. Lembrando que o intuito aqui não é esgotar o assunto, não é fazer um documentário a respeito do disco, mas é contar algumas curiosidades aí a respeito da gravação do álbum e também as minhas opiniões, a minha concepção a respeito dele, muito baseado aqui nesse livro, inclusive, né, que é o Led Zeppelin Shadows Taller Than Our Souls, né? Então isso daqui foi a minha principal base de pesquisa, vou estar mostrando para vocês com mais detalhes daqui a pouco. Também usei ele para falar sobre o Led Zeppelin 1 e os próprios encartes, enfim, que são trazidos nos CDs aí. Então fica sendo as principais fontes aqui pra gente bater um papo a respeito desse disco, que é um dos meus favoritos do Led Zeppelin. Cada vez que eu escuto, eu gosto mais. É um dos discos também que eu tenho mais edições na minha coleção. Vocês vão ver aqui que eu tenho 3 edições diferentes deste álbum, tá? Lembrando aí, né, que o canal, como eu já disse, nesse fim de ano tá com uma atividade um pouco menor. Tô até demorando um pouco mais do que o comum para responder as pessoas, né? Eu sempre quis deixar aqui como uma das marcas do canal a interatividade, né? Eu sempre leio e respondo todos os comentários, sempre interajo com todo mundo que me manda mensagem no Instagram, por e-mail, enfim. E ultimamente eu tenho demorado um pouco mais, estou respondendo todo mundo, né? Mas peço desculpas aí se eu demorar para ler o seu comentário, para responder, enfim, né? Esse fim de ano é bastante corrido aí, né? Principalmente na vida de professores, como eu, né? Mas a gente dá um jeito aqui de gravar esses vídeos e eu tô retomando agora essa série, né? Com algumas bandas que eu já fiz e algumas novas que vão entrar. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o Led Zeppelin 2, logo depois da vinheta. Então pessoal, como eu disse, a minha principal referência fica sendo esse livro aqui, né? Bem interessante ele cobre toda a discografia, detalhes de gravações, enfim. E aí eu fiz uma colinha também com algumas informações que eu acho relevantes, né, de passar para vocês aqui. Embora não sejam nenhuma surpresa, né? Mas estão registradas aqui nesse livro, né? Como eu já mostrei no canal anteriormente, mas só para estar reafirmando isso, né? Ele tem aqui, ó, um livro bastante ilustrado. Eu acho que ele não tem edição em língua portuguesa, essa minha edição aqui é em inglês, né? E aqui, ó, ele vai cobrir toda a discografia da banda, né? De forma detalhada e bastante interativa também, né? Deixa eu procurar aqui o 2, né? Para poder falar com vocês. Então começa aqui o capítulo 1 Led Zeppelin 1. E hoje o que nos interessa aqui é falar a respeito do Led Zeppelin 2, conforme está aqui no capítulo 2. Então é bem interessante, né? Ele traz aqui folhetos da turnê, né? Imagens e tal. Por exemplo, deixa eu tirar aqui. Tem várias seções desse livro que trazem algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, uma propaganda do Led Zeppelin 2, né? Saindo aí, e também um show da banda. Led Zeppelin 2 está pronto pela Atlantic Records, né? Uma propaganda que foi feita ali e também um anúncio, né, de que o Led Zeppelin estaria tocando nesse Carnegie Hall, que normalmente recebe concertos de música clássica, né? E o Led Zeppelin foi uma das exceções aí de bandas de rock, enfim, de música mais popular que tocaram nesse local, né? Então é interessante que esse livro traz bastante coisa interativa, né? Para a gente compreender essa época, essas gravações, né? Então quem puder ir atrás disso aqui, eu acho que é uma excelente fonte aí de pesquisa a respeito da história do Led Zeppelin. Agora falando sobre o álbum especificamente, né? Como eu já disse, ele saiu em 22 de outubro de 1969. Em 1969 também saiu o álbum de estreia, né? E esse disco aqui ele foi gravado entre janeiro e agosto desse ano. Então ele foi um disco que demorou um certo tempo para ser gravado, né? E ele foi chamado e apelidado pelo próprio Jimmy Page como uma espécie de Frankenstein, né? Foi um disco que não teve uma dedicação exclusiva, um tempo de estúdio específico para ser gravado. Ele foi gravado meio que na correria, no meio de turnês, né? 2 turnês muito grandes nos Estados Unidos e no Canadá, né? Na América do Norte, e também uma turnê no Reino Unido. E em meio a tudo isso, o Led Zeppelin acabou gravando o Led Zeppelin 2, né? E ele até fala aqui que foi um Frankenstein porque ele foi gravado no meio dessas turnês e durou 8 meses de gravação, sendo que foram utilizados 9 estúdios diferentes em 3 países. Então eles gravaram uma parte no Canadá, uma pequena parte, uma parte nos Estados Unidos e uma parte no Reino Unido. Depois juntaram tudo isso daí, né, e fizeram a produção do disco. Foi produzido pelo próprio
Jimmy Page, né, mas contou aqui com a engenharia de som pela primeira vez o Ed Kramer, né, que é bem renomado nesse sentido. E aí saiu o Led Zeppelin 2, que apesar de toda essa colcha de retalhos, essa correria, né, soou sim um álbum mais coeso, melhor até do que o primeiro. Eu acho uma estreia sensacional o Led Zeppelin 1, mas de fato aqui tá com mais cara de banda, né? Isso inclusive é relatado ali. O Led Zeppelin 1, ele tem muito as características do que o Jimmy Page queria fazer, né? Sem dúvida nenhuma era a banda de Jimmy Page, que tinha saído do Yardbirds e queria montar um novo grupo, né? E aí foi lá e contratou o John Bonham, John Paul Jones e o Robert Plant, como vocês já sabem, né? E aí a partir daí se desenvolveu lá, saiu o Led Zeppelin 1, e a partir do Led Zeppelin 2, sim, a banda começa a funcionar um pouco melhor como banda. Aqui já tem composições com a participação do Robert Plant, do John Paul Jones apenas como coautor, tem composição do John Bonham, então os membros da banda vão tendo uma participação um pouco maior. É óbvio que o Led Zeppelin sempre foi chefiado pelo Jimmy Page, né, nas questões de produção, de composição, enfim, mas principalmente o Robert Plant vai surgir como uma figura muito importante aqui e vai, de certa forma, alcançar ali o Jimmy Page, até mesmo ultrapassar frente ao público, né? O Robert Plant foi responsável por atrair muito a audiência feminina para o Led Zeppelin, principalmente nos concertos ao vivo, né? Como um dos grandes caras de liderança de banda, né? Os frontmans da história. Robert Plant começou a ter esse apelo, né? E a levar muitas mulheres para os shows, enfim, vender os discos para um público mais amplo, né? Então ele começou também a ter uma importância, né? Um grau de participação na banda muito grande, que não teria como o Jimmy Page barrar e dizer que não seria assim, né? Então o Led Zeppelin 2 ele funciona muito mais como banda, tanto que você vai notar aqui escutando o 1 e o 2, que ele parece um disco muito mais dividido, com todo mundo brilhando, tendo seus momentos ali, muito mais do que foi no Led Zeppelin 1. Então já tem isso como característica, né? Outra coisa, né, novamente a questão dos plágios. Aqui nós temos dois casos notórios, né? Tem a música Whole Lotta Love, que é o grande single do álbum, né? Inclusive que tem uma curiosidade aí, esse single ele foi lançado nos Estados Unidos para as FMs, né, para tocar nas rádios, editado. Como vocês sabem, algumas músicas como Whole Lotta Love, Heartbreaker aqui desse disco, eles têm pequenas jams, né? Nem tão pequenas na verdade, né? No meio da música, no qual ficam ali instrumentos solando, o Robert Plant também cantando e gritando de certa forma ali em alguns trechos da música, que na verdade é a única coisa que me incomoda um pouco no Led Zeppelin. Eu confesso que eu prefiro a edição editada de Whole Lotta Love do que aquela que se convencionou, ficou clássica aí do disco, né? Entendo que muita gente goste, mas chega um ponto ali que parece que o Robert Plant está segurando um espirro, né? Da agonia, ele fica ali, parece eu quando estou querendo espirrar e não consigo. Então acho que cortaria isso do disco. É uma das poucas ressalvas que eu tenho a fazer ao Led Zeppelin, que é uma banda que eu amo. E para piorar a situação, né? Como o Led Zeppelin não tinha ciência de que a música estava sendo colocada de forma editada para ela ficar um pouco mais curta nas rádios, eles começaram como forma de protesto a alongar ela muito mais nas performances ao vivo. É isso que está registrado aqui no How the West Was Won, que é um álbum triplo, né, ao vivo do Led Zeppelin. Foi lançado oficialmente, se eu não me engano, ali em 2003. E ele captura um show ali de 1972. E aí a música aqui em questão, que é Whole Lotta Love, né, deixa eu ver aqui onde que ela está. Não, tem Dazed and Confused com 25 minutos, Whole Lotta Love com 23 minutos. Então, meio que de pirraça nos concertos ao vivo, eles começaram aí a avacalhar ainda mais essas músicas, né? Fazer jams extensas, enfim, mas isso daí é outro assunto, né? O fato é que a música se tornou muito popular, chegou ao número 6 na Billboard americana, alcançou boas posições aí nos tops de várias paradas, né? E ajudou a alavancar o sucesso do álbum, né? Embora a banda tenha ficado um pouco mordida com essa questão de terem editado a música, né? Tirado esses trechos. E eu particularmente prefiro sem eles, tá? Pode soar aí como uma coisa, uma heresia para muita gente, mas, né? Enfim. Então outra coisa que tem aqui notória é a questão dos plágios, né? Ou das referências, digamos assim, né? Então, como eu já disse, Whole Lotta Love é um desses casos, né? A letra é muito parecida com uma canção do Willie Dixon, tá? E aí, inclusive aqui, esse disco aqui é uma edição em CD de 1990. Eu já vou falar das minhas edições, tá? Esse daqui é uma edição bem antiga, minha LP nacional também. E nenhuma dessas duas tem os créditos pro Willie Dixon. Mas essa outra edição minha, que já é um pouco mais recente, né, dupla, aí sim você encontra nos créditos a menção ao Willie Dixon como autor da música, né? E também uma outra aqui que é Lemon Song, que é muito inspirada na música Killing Floor, música do Howlin' Wolf, um grande bluesman que eu gosto muito, né? E que de cara ali escutando você vê que é Killing Floor total, apenas com a letra modificada, o andamento ali
um pouquinho diferente, né? E é engraçado que o autor fala que isso daqui era algo extremamente comum, inclusive entre os próprios artistas de blues. Eles não se davam os créditos o tempo todo, eram músicas que eles pegavam, iam modificando um pouco e aí iam se referenciando e tal. Mas como o sucesso do Led Zeppelin foi muito grande, o disco vendeu milhões de cópias, é óbvio, né, que isso daí iam crescer os olhos para cima disso, né? E aí foi o que aconteceu e extrajudicialmente acabou sendo resolvida essa situação. Os dois foram creditados, né, o Howlin' Wolf e o Willie Dixon nessas canções e ganharam também uma baita bolada aí, né, participando como coautores dessas canções. Então, mais uma vez essa questão dos plágios, né, ou das referências do Led Zeppelin aparecendo, né? O álbum teve críticas divididas, né? A maioria da crítica gostou, elogiou, a Rolling Stone foi uma revista que pegou muito pesado com o disco, né? Mas o fato é que em pré-venda nos Estados Unidos, somente uma semana antes do lançamento já tinha vendido cerca de 400 mil cópias, então foi um fenômeno, né? E vendeu 3 milhões em 6 meses. E pelas fontes que eu apurei ali na internet, foi 12 vezes disco de platina nos Estados Unidos, ou seja, vendeu cerca de 12 milhões de cópias por ali. Também foi várias vezes platina no Reino Unido, onde vendeu aí cerca de 1 milhão e meio de cópias, então, que é um mercado pequeno no Reino Unido, então é uma venda muito considerável. Inclusive esse disco aqui ajuda a popularizar o Led Zeppelin na sua terra natal, isso é interessante, né, porque a banda explodiu primeiro nos Estados Unidos, que é o objetivo de todas as bandas, obviamente, né? Então, apesar de ser uma banda inglesa, o Led Zeppelin 1 alavancou a carreira da banda nos Estados Unidos. E depois é que ela foi começando a fazer mais sucesso na sua própria terra natal. O Led Zeppelin 2 ajudou muito nessa situação para a banda poder fazer sucesso por ali. A primeira vez que o Jimmy Page aparece com a sua clássica Les Paul também, né? Que viria a ser um dos grandes nomes, é uma das grandes imagens da Gibson Les Paul, né, conforme está aqui na capa, né, na gravação de Heartbreaker, e aí depois ele viria a se tornar uma marca registrada dele, né? E também, né, enfim, teve um baita sucesso aí nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, né? E é um disco até hoje muito aclamado. A banda realmente estava muito inspirada, gravou aí 2 discos em apenas um ano, né? Então o seu álbum de estreia, o Led Zeppelin 2. Agora dito essas curiosidades, falando aqui um pouco sobre as edições que eu tenho, a primeira que eu consegui foi essa edição aqui de 1990, nacional em CD. Ela é uma edição econômica, né, daquela série Best Sellers. Tem muita gente que não curte muito, acha que isso desvaloriza. Para mim não tem problema nenhum. O disco toca muito bem. Tá aqui o setlist, ó, Whole Lotta Love, sem muitas ressalvas aqui, a não ser aquela jam no meio que eu mudaria uma coisa ou outra ali, mas enfim, é uma música histórica, né? Quem sou eu para querer modificar alguma coisa? What Is and What Should Never Be, uma música sensacional também que vem na sequência aqui, abaixa um pouco a adrenalina ali, né, a velocidade, dá uma acalmada no disco, é muito boa. The Lemon Song, que é aquele caso muito parecido com a música Killing Floor, né, um bluesão muito bem feito, gosto muito. Tem a música Thank You, também é muito boa, né, composição aqui do Robert Plant, inclusive, pela primeira vez. Isso no lado A, né, considerando o vinil. Aí no lado B nós temos outras 5 canções, né? O disco ele tem 9 músicas, um total de 41 minutos, né? Que é algo muito bom também. É um disco rápido, direto, né? Tem 9 canções muito bem feitas. O lado 2 também abre muito bem, assim como abre o lado 1, né? Com porradaria, com jam, com tudo. A música Heartbreaker, né? Um riff de guitarra sensacional, todo mundo brilhando ali, uma bateria muito bem feita também. Aí tem a música que eu gosto muito aqui, não se fala tanto, né? Que é a música Living Love Made, que inclusive saiu como single também na divulgação do disco, entrou no top 200 lá, mas foi na posição 60 e pouco, mas mesmo assim é um rockão bem tradicional, né, bem simples até para os padrões do Led Zeppelin, mas que funciona muito bem, acho que tem um ótimo refrão, é uma das músicas que eu mais gosto aqui do disco. Tem Rainbow On, uma das músicas também épicas do Led Zeppelin, né, que todo mundo adora e cita como uma das melhores, e realmente é uma música sensacional. A música Moby Dick, que é um instrumental, né, que foi idealizada aí pelo John Bonham, tem ele brilhando ali em vários momentos na bateria, mas também tem uma parte instrumental com todo mundo junto muito boa, né, e depois ali a bateria brilhando sozinha. E encerra com Bring It On Home, que é muito boa também, né, enfim, então tem canções aqui muito legais, já o John Paul Jones, além do baixo, também aparecendo com sintetizadores, com um tecladinho ali muito bem feito, sem exageros, né, na medida certa. Então é um disco muito bem produzido, muito bem feito, muito bem composto ali pelos membros, funcionando melhor como uma banda. Então muito legal, né? E essa foi a minha primeira edição. Depois eu obtive aqui
em CD essa edição dupla, né? Eu estou indo atrás aí de conseguir, né? Eu tenho 4 das 9 edições duplas dos discos de estúdio do Led Zeppelin. Então tem aí o Led Zeppelin 2, ó, imita o LP, abrindo assim em 3, né? O Gatefold. Estou aqui com o encarte separado, né? E aí tem o CD1 aqui, que é o disco original, né? Do Led Zeppelin 2. E o segundo CD aqui, que é um disco ao vivo, né? Que traz uma performance aí da banda nesta turnê, né? Deixa eu ver aqui, ó. É o The Companion Disc, deixa eu ver, tem Whole Lotta Love, Living Love Made. Todas as músicas aqui do disco, né? Tocadas ao vivo aí, em algumas performances selecionadas. O encarte também é bem feito, com fotografias e tal. Então muito bacana aqui essa edição. Recomendo muito quem puder pegar essas edições duplas do Led Zeppelin, porque valem muito a pena. E em LP também, né? Tem essa edição aqui já bastante antiga, ganhei de presente de um inscrito do canal. Deixa eu ver aqui se tem a data que saiu, né? 1975. Então é uma das... não uma das primeiras tiragens, né? Mas o disco foi lançado originalmente em 69, essa é uma edição nacional de 75, né? Bem antiga aí, e que está muito bem preservada, né? Muito bem feita. Obviamente que aqui ainda não traz os créditos, né? Com o Howlin' Wolf e com o Willie Dixon, conforme eu tinha dito para vocês, né? Nós temos aqui o Gatefold, o famoso Zeppelin lá da banda, né? O símbolo da banda, e aqui o setlist, os produtores e tal, né? E ainda você não tem aqueles caras creditados, né? Aqueles bluesmen. E o selo clássico da Atlantic Records aí. Portanto, Led Zeppelin 2 é um dos discos aqui da minha coleção que eu tenho 3 edições ou mais, né? Então é um dos poucos. E é um disco que eu gosto muito também, reouvindo, né? Reescutando ele aí para gravar esse vídeo, né? Cresceu ainda mais o meu conceito, né? Precisaria reavaliar aquele top do Led Zeppelin que eu fiz. Hoje, sem dúvida nenhuma, ele é meu top 3 aí. Quem sabe consiga ter a segunda posição. Vocês já sabem qual é o meu favorito do Led Zeppelin, e esse dificilmente muda, né? Já falei algumas vezes aqui no canal a respeito do Physical Graffiti, né? Mas esse daqui não fica muito longe, não. É recheado de clássicos, né? Whole Lotta Love, Heartbreaker, abre muito bem os dois lados, né, do disco. Moby Dick é uma das grandes músicas instrumentais da história. Inclusive já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, vou estar deixando no card. Falei sobre ela. Tem The Lemon Song, que apesar de ser inspirada em Killing Floor do Howlin' Wolf, é muito boa. E duas músicas aqui que muita gente não dá muita bola, né? Tem Rainbow On, que é épica também, e que são das minhas favoritas, né? Não só desse disco, mas a carreira do Led Zeppelin, né? Living Love Made, acho uma música muito boa, um rockão simples e direto, e também a música What Is and What Should Never Be, que é mais calma, mais tranquila ali, tem um destaque dos trabalhos ali do John Paul Jones, enfim. Então é um descasso aí, um dos melhores que o Led Zeppelin nos brindou, né? E por todo esse contexto que foi mencionado aqui no livro, nos encartes, enfim, chega a ser impressionante como esse disco ele é coeso, bem feito, né? E com grandes composições, sendo que ele foi gravado daquela maneira, né? Bastante corrida, bastante realmente parecendo um Frankenstein em vários lugares, em vários países, em vários estúdios, mas o resultado foi um resultado excelente, né? Então tem aqui 3 edições para demonstrar como que eu gosto realmente desse disco. Então essa foi a segunda edição aqui do Discografias Comentadas do Led Zeppelin. Em breve continuarei com essa série, né, falando sobre outras bandas que eu já comecei e outras novas também que eu vou trazer aqui no canal. Se quiser deixar sugestões, indicações aí também pode deixar. Lembrando, caso não seja inscrito, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações, siga a página no Instagram que eu sempre deixo o link aí na descrição. Comente, estou demorando um pouquinho mais, mas eu sempre leio e respondo todos os comentários de vocês, né? E caso gostem do vídeo, deixem um like porque ajuda aí na divulgação. Você também pode considerar ser um membro. Mais uma vez, obrigado quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima.